Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe o professor Theodor Postol, professor de Ciência, Tecnologia e Segurança Nacional no MIT. Ele é especialista em sistemas de lançamento nuclear, mísseis e defesa antimísseis. Também já trabalhou como assessor do Pentágono. Então, muito obrigado por voltar ao programa. É ótimo ver você de novo. O prazer é todo meu, como sempre, é um prazer estar aqui. It's my great pleasure, as always, here. Pale Jr. Jape. Sim. Então hoje eu queria te perguntar sobre os interceptores Patriot PAC-3, porque você provavelmente tem sido uma das vozes mais ativas em apontar como eles têm sido ineficazes. E de fato, dá para dizer que essa ineficiência também tem um custo enorme para os Estados Unidos. Afinal, o país quer vender essas armas. Como você sabe, a ilusão também tem um preço alto. Então eu queria saber o que você pode dizer sobre isso, porque, claro, eles são uma parte importante do sistema de alianças dos Estados Unidos. Esses mísseis foram usados, e ainda estão sendo usados intensamente na guerra contra o Irã. E o próprio Trump aprovou agora, na cúpula da OTAN, que a Ucrânia receba licença para produzir os Patriots. Ou seja, é um tema bem relevante. Então, por favor, fique à vontade para desenvolver o seu argumento. Free to unpack your argument. Well, let me just slightly expand on Bom, deixa eu só ampliar um pouco os pontos que você levantou. A gente espera que isso não aconteça, mas a Europa está falando em guerra com a Rússia, o que, na minha opinião, é uma ilusão, mas isso é outra conversa. Acho extremamente importante que os líderes militares e políticos europeus entendam que não existe defesa possível com os sistemas Patriot PAC-3 contra mísseis balísticos russos. Essa é uma constatação importante, especialmente se alguém acredita que esses sistemas podem ter algum papel em guerras futuras. E isso também é um problema quando se fala no início ou na retomada das hostilidades na Guerra do Sudoeste Asiático, porque com ou sem os Patriots, no fim das contas, eles não vão conseguir defender contra mísseis balísticos. Além disso, há gastos enormes previstos para o futuro com a compra de mais sistemas Patriot, algo que muita gente está considerando agora, especialmente o governo dos Estados Unidos. E, claro, os governos que compram esses sistemas com o apoio americano. E se esses sistemas não oferecem uma capacidade real de defesa, isso é algo que tanto o planejamento militar quanto a liderança política precisam entender. Então não é um assunto menor, mesmo sendo um detalhe técnico. É um detalhe técnico, sim, mas é bem importante. A gente já teve esse debate antes. Eu costumo brincar com meus amigos dizendo que para mim é como um déjà vu, tudo se repetindo. Porque se eu mostrar aqui 1 ou 2 slides e olharmos para experiências passadas, meu colega George Lewis e eu publicamos um artigo em 1993, depois da Guerra do Golfo de 1991, e nesse artigo nós explicamos a tecnologia. In 1993, after the Gulf War of 1991, and in that article we laid out the technology and the scientific foundation for determining whether or not E a base científica para determinar se o sistema Patriot na Guerra do Golfo de 1991 realmente funcionou ou não. Agora, a história disso foi reescrita. Eu descobri isso quando estava na Polônia, dando uma palestra, e percebi que existe toda uma nova versão do que realmente aconteceu. Essa nova história diz que no começo acharam que o sistema funcionava, mas depois perceberam que não funcionava por causa de uma investigação do Congresso. Claro, essa investigação aconteceu por causa daquele artigo específico e do trabalho do Lewis e do Postol. Então não foi algo que simplesmente aconteceu, foi por causa do nosso trabalho. E nós fomos atacados de forma feroz, a ponto de, sinceramente, eu achar, junto com outras pessoas, que minha vida estava em risco. with other people, that my life was under threat. This was not a minor attack on the part of... Isso não foi um ataque pequeno por parte da Raytheon. E eles foram atrás de mim por meio da administração do MIT. Foi uma experiência muito desagradável e me ensinou que toda essa conversa sobre liberdade acadêmica, pelo menos no MIT, não corresponde à realidade.
Mas de qualquer forma, 6 anos depois, embora tenha demorado bastante, 6 anos depois saiu um estudo publicado na mesma revista científica revisada por pares, feito por um painel da Sociedade Americana de Física. E o que esse artigo dizia, logo no resumo, era que eles encontraram uma contradição total entre as declarações do Exército sobre o desempenho dos mísseis Patriot na Guerra do Golfo e todos os registros que a gente tinha nos nossos vídeos. Então, no começo, a alegação era de que o presidente George H.W. Bush tinha sido mal informado. Depois descobrimos que ele acreditava que 41 das 42 interceptações feitas pelos mísseis Patriot tinham sido bem-sucedidas. Ou seja, algo em torno de 96% de taxa de acerto. O secretário de defesa dele na época, Dick Cheney, também acreditava nisso. Agora, de certa forma, isso é um fato histórico, e alguém pode dizer que não tem mais importância. Mas, na verdade, é meio que uma repetição do que estamos vendo hoje entre líderes europeus e outros líderes, que parecem acreditar, sem evidências, que esse sistema tem essa capacidade. E está claro que eles confiam nisso, ou pelo menos têm confiado nisso. Na verdade, o sistema não vem funcionando desde a Guerra do Golfo, em 1991. Então, de certo modo, dá para dizer que isso nem importa tanto, porque ele nunca funcionou de verdade. Mas se alguém acha que pode depender desse sistema, ou que deve gastar dezenas de bilhões de dólares, ou até mais, para comprar mais interceptores Patriot e se defender, isso é um problema sério. É algo preocupante. Enfim, além disso, o comitê afirmou, de forma categórica, que as técnicas usadas por Lewis e Postol para avaliar o desempenho do Patriot na Guerra do Golfo de 1991 eram cientificamente sólidas. Então, se a gente usar essas técnicas de novo, deve conseguir entender o desempenho do Patriot em 2026. Agora, só para você ter uma ideia de como é séria a situação. As tentativas de distorcer o desempenho do sistema Patriot foram muitas. E nesse período, quando George e eu publicamos nossa análise pela primeira vez, houve uma declaração, é só uma citação do que realmente aconteceu numa audiência no Congresso. Eu estava lá, claro. Estava sendo atacado por membros do Congresso que, na verdade, só repetiam o que tinham ouvido. Em certo momento, o presidente da comissão, que era bem cético, perguntou ao diretor do programa, o general Drolley, o que o exército quis dizer com interceptar, porque eu tinha acabado de mostrar vídeos que provavam que não houve interceptações. E o Drolley respondeu, bem, o que o presidente quis dizer quando afirmou que 41 de 42 foram interceptadas. E o que o Drolley disse, provocando muitas risadas, foi, bem, o que a gente quer dizer com uma interceptação é um Patriot passando no céu, junto com outro no céu. What we mean by an intercept is a Patriot and a Scud passed in the sky. So that's how crazy Então era assim de louca a situação naquela época. Agora, uma coisa que muita gente talvez não entenda é que o sistema Patriot que a gente analisou na época era o Patriot PAC-2, não o Patriot PAC-3, que é a versão mais moderna. O Patriot PAC-2 é um míssil grande e pesado. Dá para ver aqui, ó, minha seta. Certo? Pode seguir. Isso mesmo. Ele vai... Ok. O Patriot PAC-2 é um interceptador bem mais pesado. Ele funciona de um jeito diferente do Patriot PAC-3, que é um interceptador bem menor e mais leve. E tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, o Patriot PAC-2, mesmo sendo um míssil maior e mais pesado, custa cerca de $1 milhão cada. Já o Patriot PAC-3, que é muito mais avançado tecnicamente e pesa mais ou menos de 1/4 a 1/3 do PAC-2, custa $4 milhões cada. The Patriot PAC-3 cost $4 million each.
Normalmente, a doutrina de disparo diz que você deve lançar 2 mísseis Patriot PAC-3 contra um míssil balístico para ter uma boa chance de interceptar. E as empresas contratadas, hoje a Lockheed Martin, junto com a Raytheon, ainda afirmam ter uma taxa de interceptação acima de 90%. Então o argumento, ou melhor, a versão reescrita da história, é que achávamos que tínhamos uma taxa de interceptação de 96%. Mas depois descobrimos que, na verdade, o que Lewis e Postol mostraram foi que essa taxa não era 96%, e sim zero, quando se tratava de destruir a ogiva do Scud. Ou seja, havia uma diferença enorme entre a realidade que foi descoberta e apontada por Lewis e Postol. E agora, claro, eles simplesmente descobriram isso. Eles não explicam, claro, embora a história mostre que mentiram repetidamente. Eles se envolveram em tentativas de intimidar os pesquisadores, tentaram fazer com que a administração da universidade, onde eu era professor titular, me pressionasse. Sofri pressão financeira e administrativa por parte da universidade. Então não foi uma situação fácil. E agora estamos de volta à mesma situação. Temos novamente um cenário em que eles afirmam uma taxa de interceptação de 90%. E acontece que as evidências em vídeo, que o painel da Sociedade Americana de Física analisou, eram de fato utilizáveis para determinar se o Patriot realmente estava interceptando as ogivas. As imagens em vídeo mostram de forma clara e sem ambiguidade que a taxa de interceptação do sistema Patriot agora é de no máximo 2 ou 3%. E estamos falando do modelo mais avançado, o Patriot PAC-3, que custa cerca de $4 milhões cada, não 1 milhão. Quando você dispara 2 deles, são $8 milhões numa única tentativa de interceptação. E pelo que parece, a taxa de sucesso dessas tentativas é de apenas 2 ou 3%. Ou seja, no fim das contas, você está gastando 80 ou até $100 milhões para conseguir interceptar um único míssil balístico, considerando essa taxa de acerto atual. E mesmo assim, essas empresas ainda querem que os governos gastem mais dinheiro nesse sistema, que claramente não está funcionando, para tentar se defender de mísseis balísticos. Bom, essa não é uma boa situação. Então deixa eu te mostrar rapidamente o que o Patriot PAC-3 deve fazer, que é diferente, de novo, do Patriot PAC-2, sobre o qual eu não vou entrar em muitos detalhes agora. A gente pode falar disso em outra ocasião, se houver interesse. O Patriot PAC-2 tem um radar que fica literalmente dentro do interceptador. Esse sistema, diferente do PAC-2, que se guia pelos sinais de rádio refletidos de um radar em solo, funciona assim. O Patriot PAC-3 recebe indicação do alvo a partir do radar em terra, mas, à medida que se aproxima, ele se a guiar sozinho, usando o próprio radar. E com esse radar, ele tenta localizar a parte da frente do alvo e destruir a ogiva de forma cinética, colidindo diretamente com ela. É o que chamamos de um sistema de impacto direto, ou hit-to-kill. O Patriot PAC-2 usava uma ogiva explosiva que tentava danificar o míssil inimigo ou detonar a ogiva dele com fragmentos da própria explosão. Mas isso se mostrou totalmente incapaz de cumprir a função. Por isso, eles passaram para esse sistema muito mais avançado de impacto direto que custa cerca de $4 milhões cada, em vez de 1 milhão. E esse sistema depende totalmente da precisão. Ele precisa acertar a parte da frente do míssil. Se atingir a parte de trás, a ogiva simplesmente se desprende, cai no chão e explode. Let me show you what the particular company, this is Lockheed Martin. Essa empresa em específico, a Lockheed Martin, mostra num vídeo que dá para encontrar na internet. Eu até tenho o link do YouTube. Então esse é um vídeo feito pela própria Lockheed Martin,
uma simulação que eles fizeram com o próprio software de simulação, mostrando uma tentativa de interceptação. É o que eles apresentam como exemplo de uma tentativa de interceptação. E o que a gente vê aqui é o alvo. A gente tem uma estimativa aproximada da seção reta de radar desse alvo. Eu não vou entrar nos detalhes de como a gente faz esse cálculo. Posso mostrar isso depois com mais detalhe. É uma seção de radar muito pequena, o que significa que a distância em que o interceptador consegue detectar o alvo que se aproxima é relativamente curta. São só alguns quilômetros, o que significa que o interceptador tem um tempo de manobra bem limitado. Então, basicamente, a ideia é que o interceptador faz manobras para atingir o alvo. Isso aqui é uma simulação. Ela mostra os segundos que antecedem o momento real da interceptação. A gente vê o interceptador se aproximando, cada vez mais perto, mais perto, mais perto, e aí chega o último quadro do vídeo. Ele acerta o alvo. A ogiva, ele erra a ogiva. E a gente sabe, pelas nossas simulações, e também pelos dados que temos da Guerra do Golfo de 1991 e da Guerra do Golfo de 2006, que se o impacto for no corpo do míssil e não na ogiva, a ogiva vai cair no chão intacta e vai explodir. Então, o que eles estão mostrando no próprio vídeo é que o sistema seria derrotado por... Na simulação deles, o interceptador foi derrotado, mesmo na própria simulação. Eles nem perceberam isso, apesar da análise anterior que meu colega George Lewis e eu fizemos sobre a Guerra do Golfo em 1991. Agora, se eu voltar para compartilhar, vamos dar uma olhada nos dados do vídeo. Lembrem-se, os dados do vídeo, que eu vou explicar, mostram o que realmente está acontecendo. Então, vamos começar a olhar os dados do vídeo. Aqui está. Here it is. Here we're going to see Aqui a gente vai ver provavelmente 50 ou 100 ogivas chegando e só uma vai ser interceptada. Eu vou mostrar essa interceptação em câmera lenta. O que você está vendo agora não mostra nenhuma interceptação. Eu vou te mostrar como é uma interceptação, para você saber exatamente o que procurar nos próximos vídeos. Então aqui estão todos esses mísseis chegando e você vai ver uma interceptação aqui. Essa ogiva em particular vai ser destruída por um míssil Patriot. Dá para ver o céu inteiro se iluminar porque a explosão da ogiva é muito intensa. Você está vendo isso a 1/10 da velocidade normal e aqui dá para ver o que sobrou da interceptação. Mas 2 das 3 ogivas continuam até o solo, e quando elas explodem no chão, dá para ver clarões muito fortes. Então, de mais ou menos 50 a 100 mísseis chegando, houve apenas uma interceptação, ou seja, um ataque em massa, em tempo real, deveria parecer assim. Deveria haver interceptações por toda parte. Se a taxa de interceptação fosse de 90%, a gente veria interceptações em todos os lugares. Eu estou mostrando esses pequenos círculos e você não vê isso. Em outras palavras, não parece um show de fogos de artifício do dia 4 de julho. O que se vê são apenas os mísseis chegando. Não há nenhum sinal de interceptações bem-sucedidas. Agora temos outro exemplo sem interceptações, e esse está em câmera lenta. A gente vai ver um clarão forte no céu, que vem de uma explosão intensa no solo, e depois vamos ver a liberação de uma submunição. De novo, isso aqui está em câmera bem lenta. Tem uma segunda explosão no solo, que ilumina o céu. Então, mais uma interceptação que falhou. E agora a gente vê algo chegando, liberando submunições, e depois outra explosão no chão. Ou seja, era uma ogiva composta. O que a gente viu aqui foi uma ogiva grande explosiva, que também liberou submunições. Depois, em cerca de 5 segundos, porque está em câmera lenta, aparece outra... Desculpa, ainda está rápido demais. Essa é a ogiva chegando. Dá para ver as submunições sendo liberadas e caindo no chão. Teve uma explosão no solo, como deu para ver. Nenhum sinal de interceptação aqui.
No evidence of any intercepts at all here. And what we instead see are these O que a gente vê, na verdade, são essas submunições do tamanho de minas antipessoais caindo no chão, junto com um clarão forte vindo da ogiva que liberou essas submunições. Então é um alvo muito, muito complexo. Aqui de novo temos Tel Aviv, sem interceptação. E aqui outra vez vamos ver uma interceptação no céu, onde quase parece que um míssil Patriot mergulha em direção ao solo. Depois dá para ver sinais de outra interceptação no céu, bem brilhante, mas sem outras explosões intensas. Ou seja, se a taxa de interceptação fosse de 90%, o céu estaria cheio de explosões luminosas dessas interceptações. Mas mais uma vez o que o vídeo mostra é que a taxa real de interceptação é muito baixa, talvez 1 ou 2%. Então o vídeo mostra de forma bem clara que, para quem sabe o que procurar, os Patriots não conseguem fazer interceptações de jeito nenhum. Aqui a gente vê de novo a mesma coisa. Essa é uma das ogivas Alpha Tau chegando. Dá para ver em altíssima velocidade, sem nenhum sinal de interceptação, e a explosão acontece no solo. Nesse caso, dá para ver a onda de choque se espalhando, porque a violência da explosão é muito grande. Isso acontece porque o Alpha Tau chega numa velocidade em que o peso equivalente em TNT se soma ao poder explosivo da própria ogiva. Ou seja, é uma explosão ainda mais intensa. Aqui a gente vê uma ogiva manobrando rapidamente. Dá para perceber que ela está manobrando porque ela faz um movimento em zigue-zague e o solo também deveria estar se movendo em zigue-zague. Certo. Certo. Vamos direto para o final do vídeo aqui. A gente vê de novo um ataque chegando. É uma linha de ogivas vindo e dá para ver uma interceptação entre essas dezenas, talvez centenas de ogivas que estão chegando. Aí está a interceptação, mas isso é em tempo real. Então eu vou diminuir a velocidade, colocar em câmera lenta para você entender o que está vendo. Qualquer pessoa que tenha o vídeo e consiga colocar em câmera lenta, consegue identificar as interceptações com facilidade agora. Aí está a interceptação. E se você prestar atenção na área mais brilhante, não dá para ver nenhum objeto luminoso passando, em comparação com o que estava vindo antes. Então, é uma interceptação clara. Bom, podemos encerrar por aqui e discutir a questão do que realmente está acontecendo. Eu acho que a resposta é que temos provas claras, provas esmagadoras e inequívocas, de que o Patriot PAC-3, aquele interceptador mais avançado que custa cerca de 4 milhões de dólares cada, normalmente, de acordo com a doutrina, é lançado em pares contra um míssil balístico para tentar interceptá-lo. E a taxa de acerto é de 2 ou 3%. Então, digamos 2%, ou seja, um acerto a cada 50 tentativas. Isso significa que são disparados 100 interceptadores para conseguir atingir um único míssil balístico. Essa é a eficácia do sistema. Então, não é uma boa situação se você está preocupado com ataques de mísseis balísticos vindos do Irã e você é Israel. E eu posso mostrar, isso daria outra longa conversa, que o domo de ferro também tem uma taxa de interceptação praticamente nula. Ou seja, Minalestes é uma grande ilusão sobre o que o público vem sendo levado a acreditar em relação à proteção real oferecida por esses sistemas de defesa antimísseis. E um dos motivos para isso, não é o único, mas é um dos motivos, é que as empresas contratadas estão recebendo centenas de bilhões de dólares ao afirmar falsamente que esses sistemas de interceptação funcionam. Isso representa um enorme peso financeiro para os países europeus, para os Estados Unidos e para outros que estão comprando esses sistemas de defesa antimísseis na esperança de reduzir as consequências de ataques com mísseis balísticos. Então, isso tem implicações sérias sobre o que pode acontecer se houver uma guerra em grande escala ou várias guerras em que esses mísseis sejam usados. E agora a gente sabe que países como o Irã e certamente a Rússia
conseguem fabricar uma quantidade muito grande de mísseis balísticos com ogivas convencionais e causar um nível enorme de destruição com esses mísseis. And do tremendous levels of damage with those missiles. Their accuracies have gotten very high. A precisão deles aumentou muito e o peso das ogivas é significativo. Estamos falando de, toneladas, 1,5 toneladas de munições, de explosivos de alta potência, que podem causar um dano realmente considerável. Então é essa a situação que estamos enfrentando agora. E é extremamente importante que tanto a liderança política quanto a militar entendam isso. É por isso que temos, claro, outras coisas acontecendo nesse momento. Você tem trazido, e com razão, pessoas para discutir o colapso da guerra no sudoeste da Ásia, a situação na Ucrânia. E eu não tenho muito a acrescentar sobre isso, a não ser dentro dessa discussão paralela sobre esse detalhe técnico que é extremamente relevante por causa dessas outras atividades militares em andamento. Enfim, essa é a situação no momento. Anyway, that's the situation at the moment. Mas a gente vê tudo isso. A gente sabe que Israel impõe limitações bem rígidas sobre o que a mídia pode mostrar. Quer dizer, agora já é algo bem conhecido, nada muito secreto, o quanto de destruição aconteceu em Israel e que eles não quiseram revelar durante o ataque iraniano. A gente também sabe, pelas fotos de satélite, que os Estados Unidos não foram muito transparentes sobre a destruição das suas bases pelo Oriente Médio. Então, de novo, a destruição foi bem maior do que o que foi divulgado durante a guerra. Agora, qual é a importância disso tudo? Bom, eu acho que... Well, I've been thinking about this. I'm not sure. Eu tenho pensado sobre isso. Não tenho certeza se entendo totalmente a real importância disso. Mas a possibilidade mais profunda, e que eu acho que é real, é que talvez a existência de defesas aéreas com fins militares simplesmente deixe de ser viável. Veja bem, os mísseis balísticos estão ficando cada vez mais precisos, então eles podem, em tese, mirar diretamente nos radares Patriot. Além disso, a gente já sabe que os drones são mais do que capazes de destruir radares Patriot. Eles destruíram os radares THAAD logo no começo da Guerra do Golfo de 2026, no sudoeste da Ásia. Literalmente no primeiro dia, todos os radares de defesa contra mísseis balísticos de longo alcance foram destruídos pelo Irã. Os radares Patriot são um pouco mais difíceis de destruir. Não porque sejam bem defendidos, mas porque são um pouco mais difíceis de localizar, já que têm um pouco mais de mobilidade. Mas é só um pouco mais, viu? Eles não são exatamente fáceis de esconder. Esses equipamentos emitem uma quantidade enorme de sinal de rádio, e os drones podem ser adaptados para seguir esses sinais, junto com outras técnicas. Então, entre o reconhecimento por satélite, o reconhecimento eletrônico e os drones, que podem até ser conectados em rede, dá para ter um enxame de drones com inteligência artificial e ligação pela internet entre eles. E aí um dos drones de vigilância detecta uma unidade de defesa Patriot. Eles deveriam conseguir localizar o radar imediatamente. E aí o radar teria que se defender contra dezenas ou até centenas de drones. Então não tenho certeza se as unidades Patriot vão conseguir sobreviver no futuro. O S-300 é um sistema um pouco diferente do S-400 e do S-500. Eu não tive a oportunidade de estudar isso a fundo, mas pode ser que ele também tenha um futuro difícil. No caso do S-300, do S-400 e do S-500, esses sistemas não dependem de um único radar de alto desempenho para funcionar. Eles usam vários radares, então para neutralizá-los, é preciso destruir vários radares. Cada radar destruído é caro, claro, mas eles não são essencialmente insubstituíveis como os radares Patriot são dentro de uma unidade Patriot. Olha, esses radares provavelmente custam 200 ou 300 milhões de dólares. Então não é como se você perdesse um radar secundário de 10 milhões e tivesse outro de reserva para colocar em operação.
O sistema Patriot é o pior design possível quando comparado aos sistemas S-300 ou S-500. Eu acho que podemos estar caminhando para uma situação em que os radares do Patriot deixem de ser viáveis para a defesa. E isso não é pouca coisa, porque os radares do Patriot representam uma ameaça absolutamente esmagadora para aeronaves. Uma força aérea inimiga basicamente não consegue entrar na área de defesa de uma unidade Patriot, porque os interceptores do Patriot têm uma taxa de acerto muito alta contra aviões. Isso acontece simplesmente porque os aviões voam muito mais devagar. Qualquer dano que você cause a um avião leva à destruição dele. Então, os Patriots provavelmente têm uma taxa de interceptação de 90% a quase 100% contra aviões. Então, se você tem uma unidade de defesa Patriot protegendo Kiev, não é possível que a Força Aérea Russa simplesmente entre em Kiev e bombardeie a cidade como quiser. Mas, claro, se a unidade Patriot puder ser destruída por drones e mísseis balísticos, aí o poder aéreo passa a ser totalmente dominante e você pode usá-lo como quiser. E veja, dá para usar aquelas bombas FAB de 3.000 quilos, guiadas por fio, com precisão de 5 ou 10 metros. Quer dizer, é uma situação infernal para as tropas em terra, se o inimigo consegue manter a força aérea dele no ar em relação a você. E a menos que você tenha uma força aérea capaz de enfrentá-los diretamente, não vai conseguir fazer isso só com defesas baseadas em terra, pelo que me parece. Isso não é uma mudança pequena no cenário militar. Eu não sei se isso é verdade neste momento, mas acho que é algo que talvez a gente vá enfrentar no futuro. Então o Patriot pode ser que a gente tenha que abandonar o Patriot por um tipo completamente diferente de sistema de defesa aérea distribuído. Um sistema com vários radares, bem menos potentes, tentando trabalhar juntos, de forma que seja possível perder alguns deles e ainda assim manter uma defesa aérea viável. Eu não sei qual vai ser a solução, mas não vai ser fácil. E eu não acho que o futuro vá continuar contando com o Patriot como solução militar a longo prazo, talvez nem mesmo a curto prazo. Então, pelo que eu consigo perceber, isso é um desenvolvimento militar bem significativo. E as percepções também são importantes. Quer dizer, para os Estados Unidos e para Israel, que sempre foram vistos na região como potências quase absolutas, parte dessa imagem foi sustentada, claro, pelo domo de ferro israelense. Aquela ideia de que ele era totalmente eficiente, que nada jamais conseguiria atingir um alvo em Israel. Isso sempre teve muito peso para os países que levam esse fator em conta quando pensam até que ponto poderiam se envolver num conflito com os israelenses. Então, mais uma vez, as percepções são importantes, especialmente agora que essa imagem começa a rachar. Parece que a forma de fazer guerra naquela parte do mundo vai ser bastante afetada. Agora tem outro problema que eu nem comecei a discutir aqui, e posso falar rapidinho sobre isso, se der tempo, que são as contramedidas. O que a gente vê nos vídeos são ogivas simplesmente caindo. Elas não estão manobrando para escapar. Eu mostrei algumas ogivas que faziam manobras evasivas, mas não eram essas as ogivas que a gente viu sendo interceptadas. As ogivas que foram interceptadas estavam apenas caindo de forma balística. Não eram ogivas com motores de foguete empurrando, como uma das que eu mostrei, a ogiva Al-Fatah. Essas ogivas são muito difíceis de interceptar com o Patriot PAC-3, porque é preciso ter uma estimativa de onde vai ser possível fazer a interceptação. Isso porque o interceptador precisa de tempo para chegar até o ponto onde depois pode fazer pequenos ajustes para acertar o alvo. E com um motor de foguete acelerando essa ogiva que vem em direção ao alvo, você não sabe exatamente onde ela está, porque o motor pode mudar o empuxo. Esse motor pode, na verdade, fazer a ogiva manobrar. Então, se a gente voltar e mostrar alguns exemplos de contramedidas que já foram demonstradas, ou seja, não estamos falando de algo teórico nesse momento, dá para ver o que está acontecendo.
Eu venho falando sobre isso há anos, e toda vez que toco nesse assunto, a crítica é sempre a mesma. Ah, mas a gente nunca viu isso acontecer. E claro, o meu argumento na época era, bom, vocês não têm motivo para ver porque nem conseguem interceptar os alvos balísticos. Então por que eu gastaria tempo construindo uma contramedida? Mas agora, os iranianos decidiram que querem desenvolver contramedidas. Aqui está a ogiva do foguete Al-Fatah. Dá para ver melhor agora para ter uma noção do tamanho. O motor do foguete fica aqui atrás e a ogiva está na frente. É fácil ver que pesa cerca de 1 tonelada, então vai causar bastante destruição. No caso do Al-Fatah, o motor mantém a ogiva em altíssima velocidade quando ela volta para a atmosfera, então ela atinge o solo a talvez 3 ou mais quilômetros por segundo. A essa velocidade, mesmo que não tivesse nenhum explosivo dentro, o impacto teria a mesma força que o peso dela em explosivos de alta potência, porque a energia cinética liberada é equivalente ao peso em TNT e outros explosivos. Ou seja, é como se tivesse o dobro de poder. Então estamos falando de uma ogiva de 2, 2,5 ou até 3 toneladas atingindo o solo. É por isso que vimos aquela onda de choque associada à explosão no solo do Al-Fatah. Esse negócio bateu no chão a uma velocidade tão alta que quando os explosivos detonaram, ele já carregava uma energia cinética equivalente à dos próprios explosivos, só pelo movimento. Por isso, o poder de destruição dessa ogiva em particular é muito maior. E ela também é bem mais difícil de interceptar. Se a gente olhar para todos esses mísseis balísticos de tipos diferentes, dá para notar que todas as ogivas têm pequenas asas, ou aletas. E o que dá para fazer com essas aletas é justamente isso, fazer a ogiva manobrar, só ajustando o movimento das aletas. Aqui está uma ogiva manobrável. Não tem como um Patriot Pak-3 acertar isso. Ele tem, sei lá, uma taxa de interceptação de 2 ou 3% contra um alvo que não faz manobras, que tem um movimento previsível. Aqui é a mesma coisa. Essa é a ogiva Segil. Dá para ver que ela é propulsionada. Esse rastro mais denso que aparece aqui é o segundo estágio do Segil. E essa parte é a ogiva Segil. O rastro dela é bem mais largo porque está em altitudes muito altas. E não há atmosfera ao redor para conter o rastro num traço estreito. E aqui de novo estão as submunições. Não dá para interceptar submunições. Simplesmente não há mísseis suficientes para interceptar todas elas. E aqui, por exemplo, isso é uma maquete que é mostrada numa instalação iraniana aberta ao público. Então isso aqui é como se fosse um projétil de artilharia de 150 milímetros. E a gente viu esse tipo de coisa sendo usada aqui. Numa ogiva maior do que essa é uma ogiva pequena, isso é só um exemplo das submunições. Aqui em cima à esquerda dá para ver pequenas subunidades. Essa não é uma ogiva única. Então, ou você tem uma ogiva grande, que carrega centenas ou até milhares dessas pequenas ogivas antipessoal, ou dezenas, talvez muitas dezenas, do equivalente a projéteis de artilharia de 150 ou 155 milímetros. Então essas são as contramedidas. Esse é um exemplo de uma dessas contramedidas. Projéteis de artilharia básicos. Aqui atrás dá para ver uma evidência de uma asa retrátil. E a utilidade dessa asa é que ela faz a ogiva apontar para baixo, de forma aerodinâmica. Assim, quando a ogiva atinge o solo, os fragmentos gerados se espalham perto da superfície. Eles não ficam orientados de um jeito ineficiente para causar mortes. É um modo muito eficiente de provocar bastante dano em pessoas no chão. Aqui tem outro exemplo. Esse é um míssil balístico Iskander. E dá para notar que, na parte de trás, ele tem essas aberturas. Acontece que essas aberturas liberam iscas. São iscas que saem por esses dutos e elas têm circuitos eletrônicos dentro, que imitam a aparência de uma ogiva real.
Então, quando um desses Iskanders chega, primeiro de tudo o Iskander consegue manobrar. Isso significa que ele pode enganar o interceptador, mesmo que o interceptador consiga identificar onde está a ogiva. Porque a ogiva provavelmente tem um bloqueador de rádio, um tipo de interferidor. E além disso, vem acompanhada de vários outros bloqueadores eletrônicos. Ou seja, não há nenhuma chance de derrotar esse sistema. De qualquer forma, a situação é a seguinte: entre os drones e os mísseis balísticos, as defesas aéreas não vão ter papel nenhum no futuro. E enquanto for possível construir drones muito baratos, mas altamente precisos e guiados, e também mísseis balísticos de baixo custo com ogivas grandes, a situação vai ser muito complicada. E a gente sabe que o Netanyahu disse para o Trump que está preocupado. Ele está mais preocupado com os mísseis balísticos do Irã do que com as armas nucleares. A gente tem isso registrado. E ele tem razão, porque o Irã não precisa usar armas nucleares para derrotar, para realmente destruir a capacidade de Israel de lutar e de sustentar a própria economia. E é isso que eles estão observando agora. Se essa guerra recomeçar de forma séria, e os iranianos voltarem a atacar Israel com mísseis balísticos, não vai haver defesa possível. Podem dizer o que quiserem, mas as evidências são claras. As evidências são inequívocas. Esses sistemas de defesa aérea não têm capacidade nenhuma contra mísseis balísticos ou drones. Olha, Ted, muito obrigado por compartilhar suas ideias e os slides aqui. Acho que a maioria das pessoas começou a perceber que a eficiência dos mísseis interceptores tinha sido claramente superestimada, ou seja, quando todos os danos foram basicamente proibidos de serem divulgados. E mais tarde, claro, isso veio à tona. Então, muito obrigado. E lembre-se de mais uma coisa. Se esses mísseis balísticos tiverem ogivas nucleares, que Deus nos ajude, porque as defesas não vão conseguir fazer nada para detê-los. E isso vale também para os sistemas estratégicos, o que é outro assunto. Então, qualquer pessoa que ache que essas defesas contra mísseis balísticos, sejam estratégicas ou táticas, podem ter algum papel em proteger a gente das consequências mortais de ataques convencionais em massa ou de ataques nucleares. Tá, na verdade, es flertão de estar existencial. Race rank por onde pessoas entendem.